Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz deixa a cadeia e vai para a prisão domiciliar. Ex-secretário estadual de saúde do Rio é preso com mais de 6 milhões de reais em endereços ligados a ele. Em Brasília, Milton Ribeiro é nomeado ministro da Educação. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. O anúncio de Milton Ribeiro como novo ministro da Educação foi bem recebido por setores do ensino privado. Vamos a Brasília com a Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. Oi, Patrícia, boa noite a todos. A nomeação de Milton Ribeiro já saiu em uma edição extra do Diário Oficial. Em nota, Milton Ribeiro disse que é hora de dar atenção à educação básica, fundamental ao ensino profissionalizante e também incrementar o ensino superior e a pesquisa científica. Disse saber da responsabilidade, da missão e reconheceu que a educação transforma vidas e também transforma uma nação. O ministro é advogado, membro do Conselho da Presidência da República e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. Também é pastor, atua no Conselho Deliberativo do Mackenzie e já foi vice-reitor da instituição. O nome de Milton Ribeiro foi bem aceito por vários setores. A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior destacou o perfil discreto e desejou êxito ao novo ministro. A Federação Nacional das Escolas Particulares destacou o currículo e também desejou êxito na nova empreitada. Patrícia. Obrigada, Nathalie. Daqui a pouco eu volto a falar com você. E no Rio de Janeiro, o policial aposentado Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, deixou a prisão agora à noite. O Pedro Paulo Filho tem mais informações. Boa noite, Pedro. Oi, Patrícia. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Fabrício Queiroz deixou o presídio de Bangu 8 e foi recebido pelos advogados. A pé, ele carregava um saco de roupas. A movimentação foi acompanhada por policiais fortemente armados. Queiroz estava preso há 22 dias no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio. Ele é investigado em inquérito sobre operações financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa aqui do estado. Por decisão do Superior Tribunal de Justiça, agora ele vai cumprir prisão domiciliar. O STJ entendeu que ele, em tratamento contra um câncer, faz parte do grupo de risco contra o coronavírus. E essa decisão também beneficiou a mulher de Queiroz, Márcia Aguiar, que era considerada foragida, mas antes ela precisa se entregar à justiça para ter direito a esse benefício. Os dois serão monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Patrícia. Obrigada, Pedro. E a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz já rendeu um pedido ao STJ. Um grupo de advogados entrou com uma ação que pede o mesmo regime para todos os presos do grupo de risco da Covid-19. Voltamos com a Nathalie em Brasília. Explica pra gente melhor essa história, Nathalie. Esse pedido ele cita a decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, em que ele autorizou a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz. Essa decisão ela pode sair a qualquer momento durante esse plantão de recesso do Judiciário. O pedido de habeas corpus coletivo foi assinado por 14 advogados do coletivo de Advocacia em Direitos Humanos. Eles reivindicam a possibilidade de soltura de todos os detentos em prisão preventiva que apresentam o risco maior de ter o novo coronavírus. Patrícia. Obrigada, Nathalie, pelas suas informações. E vamos agora aos números atualizados da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje 1.800.827 casos de Covid-19, com 70.398 mortos. Foram 1.214 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1.078.763 pacientes estão curados e 666 seguem em acompanhamento. E neste sábado, a Prefeitura de São Paulo vai publicar no Diário Oficial o protocolo para a reabertura de academias. A Giovana Rizardo tem mais informações. Giovana, boa noite. Quais são as principais regras que os estabelecimentos deverão cumprir a partir de agora?
Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, na segunda-feira as academias vão poder abrir as portas 6 horas por dia e com 30% da capacidade. Só são permitidas aulas individuais e agendadas pelos clientes. Todos os alunos vão ter que respeitar uma distância de 2 metros um do outro. Nesta sexta-feira, entidades ligadas a academias e à Prefeitura de São Paulo assinaram um termo de compromisso, assim como outras 6 entidades ligadas às áreas de comunicação, coworking e energia solar. Lembrando, Patrícia, que a partir da segunda-feira, parques municipais, estaduais, alguns deles vão ser reabertos, mas com horário reduzido. Importante lembrar que o uso de máscara continua obrigatório e que a quarentena no estado de São Paulo foi prorrogada até dia 31 de julho. Patrícia. Obrigada, Giovana, pelas suas informações. E o Ministério Público do Rio de Janeiro encontrou mais de 6 milhões de reais em dinheiro em endereços ligados ao ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos. O ex-secretário foi preso nesta sexta-feira na casa dele, na Zona Sul. A quantia foi apreendida em locais que foram alvos de mandados. Foi necessário uma máquina para contar tanto dinheiro. De acordo com investigações, Edmar Santos é o principal envolvido nas suspeitas de contrato irregulares no combate à Covid-19. Entre as acusações estão a compra de medicamentos e de respiradores com valores muito acima dos preços de mercado. E o dólar comercial caiu 0,37% e fechou em queda pelo terceiro dia seguido, cotado a R$ 5,32 na venda. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu quase 1% nesta sexta-feira e terminou o pregão acima dos 100 mil pontos. O índice não fechava acima dessa marca desde o dia 5 de março. Com a alta, o Ibovespa acumulou valorização de 3,38% na semana. A senadora Simone Tebet foi a entrevistada da Live JR desta sexta-feira. Ela falou sobre os aumentos de casos de violências contra as mulheres durante a pandemia e projetos no Senado para ativar a economia. Nós vínhamos numa crescente de responsabilidade, lei de responsabilidade fiscal, limite do teto de gasto, regra de ouro, tudo isso foram avanços, reforma trabalhista, depois veio a reforma da Previdência. Quando o governo federal estava discutindo uma reestruturação interna de diminuir os gastos da máquina pública, e são esses projetos que nós temos na CCJ, veio a pandemia. Então, de uma forma bem objetiva, Eduardo, agora eu ouvi isso do próprio ministro Paulo Guedes, nós vamos ter que deixar esses projetos na gaveta e nós vamos ter que retomar alguns projetos que estavam engavetados e que são urgentes, porque agora a prioridade número 1 é uma reforma tributária mini ou ampliada, pouco importa, mas a prioridade número 1 é a geração de emprego e renda para a população brasileira. Sobre a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, as manifestações contra o Congresso, elas aceleraram a votação, a pressa em legislar sobre um tema tão controverso e sem um debate mais profundo com a sociedade. É claro que nós devemos ter normas que possam controlar a escalada desenfreada de fake news, de desinformação nas redes sociais. Agora, o texto aprovado não concede às empresas donas de redes sociais um poder excessivo de censura que pode ou não ser publicado? Se você me perguntasse assim, você colocaria na pauta nesse momento votar fake news? Eu diria não, mas estava lá e eu tinha que fazer uma escolha. E entre votar ou não votar, como eu acho que fake news é sim uma ameaça à democracia. Eu venho de um município pequeno onde vereadores perdem por 50 ou 100 votos, prefeitos perdem por 10 votos. Fruto de fake news, muitas vezes eles têm a sua imagem manchada. Como eu tenho uma defesa muito grande da mulher, eu sei que a mulher sofre injúria. Você tem injúria racial, você tem os crimes sexuais, ou seja, de vingança pornográfica e tudo mais nas redes sociais. Entre votar ou não votar, eu voto e votaria de novo o projeto. Mas votei por 2 razões. Primeiro, porque eu tinha que decidir. E segundo, porque eu tinha convicção, como eu tenho, de que o projeto não é o ideal. Ele tem que ser muito alterado, inclusive em relação a essa questão da autoridade máxima, Celso, você tem toda a razão. Ele foi apresentado, teve um substitutivo, foi reformulado com o segundo substitutivo, terceiro substitutivo, vai para a Câmara e depois nós vamos votar no Senado presencialmente em agosto. E aí, Eduardo, se me permitir, ele em nenhum momento ele retira qualquer direito do internauta. Tudo que está previsto na Constituição eu continuo tendo direito. O que ele vai fazer é o contrário.
O que o cidadão não pode, aquele que se usa do anonimato também não vai poder fazer. Nós temos aí durante a pandemia um aumento absurdo de 22%, 22,2%, se não me engano, de crimes de feminicídio. Essa norma que foi aprovada lá na Câmara, ela vai dar uma espécie de trânsito rápido, tanto na justiça quanto na apuração do crime, para os crimes cometidos contra a mulher. A senhora acha que essa norma vai passar com facilidade pelo Senado? Não só acho, Cristina, eu tenho certeza e vai passar por unanimidade. Isso é algo que a gente pode aplaudir e a bancada feminina tem o maior orgulho de dizer, é que no Congresso Nacional, eu falo em nome dos mais de 600 congressistas, a pauta relacionada ao combate à violência contra a mulher é unanimidade. No período da pandemia, o que nós temos presenciado, as delegacias especializadas têm visto isso, o próprio Disque Denúncia, o 180, de que está se passando de uma etapa mais branda, se é que a gente pode dizer assim, para mais grave, muito rapidamente. Né? O companheiro bebeu mais ou está mais estressado. Então, às vezes, 24 horas é o tempo de salvar uma vida. O projeto, entre outras coisas, estabelece isso. Ao invés de ser 48 horas, em 24 horas você tem que acionar o juiz para que ele possa dar uma medida protetiva. Ou afastar o companheiro de casa, ou, se não é possível, que ela vá para um centro de assistência social do município. Então, é uma legislação que eu não acredito que nós vamos ter dificuldade em aprovar. Também está previsto para ela o mesmo que está previsto para o pai ou para a mãe que não tem um companheiro ou a companheira nesse período da pandemia, quando tem filhos. Então, esse projeto é um projeto completo. A deputada Alice Portugal, ela é sempre brilhante nessa, como todas as deputadas federais, nessa questão, sempre atuante. Nós somos realmente vigilantes, Cristina, porque não é uma pauta da mulher, é uma pauta da sociedade brasileira. A cada 4 mulheres no Brasil, alguns falam que a cada 3 mulheres no Brasil, pelo menos uma vai sofrer em algum momento da sua vida, ou seja, 30% da população da mulher brasileira vai sofrer em algum momento da sua vida algum tipo de violência ou sexual, uma agressão pelo simples fato de ser mulher. Então é uma coisa muito grave, ela compromete o lar, a família, né, os princípios morais, religiosos, ela compromete a formação do caráter daquele filho, daquela filha. A Chapecoense confirmou nesta sexta-feira que jogadores e membros da comissão técnica do time testaram positivo para o coronavírus. Os exames com a delegação da equipe foram feitos terça-feira, véspera da partida da Chapecoense contra o Avaí, que marcou o reinício do campeonato catarinense. Os resultados dos exames só saíram depois do jogo. O clube não divulgou os nomes dos infectados, mas confirmou que os profissionais foram afastados. Na Espanha, o Real Madrid venceu mais uma partida e pode conquistar o título do Campeonato Espanhol na próxima segunda-feira. Logo aos 10 minutos de jogo, pênalti polêmico para o Real. Benzema bateu firme no canto e abriu o placar. No segundo gol, o brasileiro Rodrigo lançou Benzema, que só rolou para Isco empurrar para as redes. O juiz marcou o impedimento, mas foi corrigido pelo VAR. Se na próxima rodada o Barcelona não pontuar e o Real vencer, será o 34º título espanhol do time de Madrid. Investidores estrangeiros têm mostrado preocupação com as queimadas e o desmatamento na Amazônia, que bateu um novo recorde este ano. O vice-presidente Hamilton Mourão conversou com alguns deles esta semana para aparar arestas e evitar um boicote. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, explicou a situação no JR Entrevista desta sexta. O governo recebeu uma carta em várias embaixadas fora, né, embaixadas na Europa principalmente, de 22 fundos, fazendo questionamentos sobre os índices de desmatamento na Amazônia, as queimadas, né, que aconteceram ano passado e que também foram assim um pouco supervalorizadas, né? E que vão acontecer esse ano, todo ano a gente tem queimada. Mas o que é que o governo está fazendo para diminuir? Eles colocaram também, queriam saber sobre o Covid nos indígenas, que quiseram saber também
alguns pontos de interesse e de preocupação, porque o que eles nos disseram é que eles são CEOs desses fundos e essas questões foram colocadas a eles pelos investidores, por aqueles que colocam dinheiro nesses fundos internacionais. Então, eles precisavam de uma resposta nossa, enfim, para passar para os seus investidores e saber, na realidade, enfim, os fatos e a versão dos fatos, né? Ministra, os ambientalistas falam que a queimada está num índice excessivo, o desmatamento idem, já o governo diz o contrário. Qual que é o meio termo da realidade da questão ambiental no Brasil? Primeiro, nós temos que levar em consideração, sob o ponto de vista de cada um dos lados, primeiro, a realidade dos fatos. O Brasil tem um código florestal. Então, nós precisamos saber o que é desmatamento ilegal e o que é desmatamento legal. Você não pode colocar esses números todos juntos porque você cria distorções. Então, se eu tenho uma propriedade que na Amazônia, no bioma amazônico, né? Porque também nós temos várias Amazônias, é difícil essa compreensão para o mundo. É difícil para nós brasileiros. Quem não conhece a realidade da Amazônia, nunca foi lá, desconhece também tem dificuldade de entender. Então, nós temos o bioma amazônico, que é onde está a floresta amazônica. Essa é a grande preocupação das pessoas lá fora. Nós temos savanas dentro da Amazônia. Nós temos, que são os cerrados, nós temos uma parte disso que é cerrado. E que a legislação é diferente, o que você pode desmatar e o que você não, os percentuais. Depois você tem a Amazônia Legal, que a Amazônia Legal é uma Amazônia que foi feita fiscal para tributos, tributação. Então, essa área é uma área que está incluída na Amazônia, para todos, assim, é a Amazônia, mas que não é a Amazônia, ela é uma parte, é uma coisa de tributária. Então, nós temos que separar isso para mostrar com muita clareza para quem nos pergunta e para todos que têm essa preocupação, que é uma preocupação louvável, é a maior floresta do mundo, né? Uma floresta tropical, com uma biodiversidade, uma riqueza enorme e que é todo interesse dos brasileiros e do governo brasileiro em proteger. Vamos agora separar o joio do trigo, mostrar o que nós estamos fazendo, o que a lei brasileira prevê. Nós temos lá o Exército cuidando agora, fazendo essa GLO, né, fazendo essa fiscalização para já prender a madeira ilegal. E é claro que as pessoas, às vezes, não têm a dimensão, Luiz e Lívia, do tamanho da Amazônia. Se eu pegar toda a União Europeia, né, eu coloco dentro da Amazônia. São 9 estados do Brasil que estão dentro desse bioma. Então, existe desinformação proposital, né, existem interesses, mas também existe interesse do governo brasileiro de proteger esse patrimônio riquíssimo da biodiversidade do Brasil. Alguns países estrangeiros, sobretudo os europeus, acreditam ao desmatamento excessivo. Alguns usam até esse argumento para, por exemplo, dizer que não vai assinar o acordo entre a União Europeia e Mercosul. Há uma sobrevalorização nessas críticas, que a senhora enxerga isso, ou as críticas têm fundamento? Pelas dificuldades de se locomover, enfim, da logística desta região, não é fácil fazer a fiscalização. Então, acontecem realmente desmatamento ilegal, acontecem malfeitos que a gente não gostaria que acontecesse. Fazer toda essa proteção sem recursos é muito difícil. O que o Brasil fez? Chamou o Exército, né, o governo brasileiro, para ajudar o meio ambiente, né, porque não é a quantidade de fiscais do meio ambiente é pequena para isso, né, pela imensidão daquela região, e o Exército brasileiro está trabalhando lá e o presidente Jair Bolsonaro revitalizou, ressuscitou o Conselho da Amazônia, né, para que ações efetivas pudessem contribuir nesta região com o meio ambiente, mostrando o valor que o governo dá a essa região. Ministra, a gente já ultrapassou 1 ano e meio de gestão Jair Bolsonaro. O que mudou, basicamente, na política da agricultura nesta gestão?
no seu entendimento? Bom, eu acho que, primeiro, a agricultura, ela é uma atividade que é uma das poucas que vem crescendo e dando certo no nosso país. A gente tem visto, inclusive agora, nesse momento difícil, com a pandemia, onde tudo está complicado, o agronegócio está mostrando a sua força, a sua competência, não parou, está crescendo e ainda tem chance de crescer mais. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, ele sempre teve um olhar muito especial para esse segmento. Nós fizemos agora o Plano Safra, ele foi um Plano Safra que ajudou mais do que até a gente pensava, ele colocou mais recursos, diminuiu os juros para atender, principalmente os pequenos e os médios. O Reino Unido atualizou a lista dos países com dispensa de quarentena para turistas. Viajantes vindos de 75 países não precisarão mais ficar 14 dias isolados quando chegarem ao Reino Unido. Foram excluídos da lista países como Itália, França e Alemanha. Para pessoas que chegam do Brasil, a quarentena continua obrigatória. Um governador russo foi preso acusado de assassinato em um caso nos anos 2000. Sergei Forgal, de 50 anos, foi eleito em 2018 e pode ter ligação com o crime organizado. O governador foi detido perto de casa e transferido para Moscou. O partido dele alega perseguição política. A legenda ameaça abandonar o parlamento em solidariedade. A perseguição aos religiosos brasileiros em Angola aumentou a hostilidade e o clima de insegurança no país. As ações provocam um impacto direto nas relações comerciais entre Brasil e Angola. Cidadãos brasileiros perseguidos, expulsos das próprias casas, propriedades privadas invadidas e bens apreendidos, demonstrações de xenofobia e atos de violência. A crise já dura 3 semanas em Angola e até agora quase nada foi feito pelo governo para combater a perseguição aos brasileiros e as invasões à propriedade privada. Hoje, cerca de 80 homens do SIC, Serviço de Investigação Criminal de Angola, invadiram mais de 20 casas onde vivem pastores na capital Luanda, além de escritórios da Universal. Apreenderam bens e documentos. Muito constrangedor. Muito constrangedor. E, inclusive, eles vieram das 7 da manhã, ficaram aqui aproximadamente 10 horas. Um dos bispos ficou 8 horas detido. E naquele momento eu fiquei constrangido, porque ele pegou meu celular no meio da pista, ele cortou o meu carro, tomou meu celular e pediu que eu seguisse ele. De repente ele disse: você está detido, porque você estava gravando e não pode gravar. Na semana passada, a polícia já havia feito uma operação num outro condomínio dos religiosos. Se a minha cara aparecer no meu vídeo, não tem problema. A crise evidencia a falha das autoridades de Angola. As forças de segurança não protegem a propriedade privada e nem a integridade dos cidadãos brasileiros. Segundo especialistas angolanos, tudo isso cria um clima hostil e de perseguição e contribui para a insegurança de todos que vivem no país. Se os que vêm em nome do Evangelho são corridos e o patrimônio é simplesmente recuperado, o que será dos que vêm investir? Os templos da igreja começaram a ser ocupados ilegalmente no mês passado. Aqui ninguém mais entra. Ninguém mais entra. Malange está tomada. O cenáculo está sobre o nosso controle. Ou se a chave, tudo já está sobre as nossas mãos. Os invasores declaram ódio aos religiosos brasileiros. Tá a chorar porque te tiraram de casa? Te tiraram da casa onde? No Brasil ou Angola? Vocês têm que aprender o seguinte: não brinca com o angolano. O angolano vai te meter no teu lugar. Não brinca. Param de choramingar. E a perseguição não é apenas contra os brasileiros. Bispos, pastores e fiéis angolanos que tentam impedir as invasões também são ameaçados e retirados dos templos sem qualquer explicação. A igreja está fechada. Não terá reunião. Neste áudio, o grupo invasor intimida os fiéis. Não te metas em confusão. A polícia não está de brincadeira. Foram dezenas de ataques coordenados à Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, na capital Luanda e no interior. Quem foi vítima de agressão carrega no corpo e na lembrança as marcas da violência.
Esses homens, eles já foram nossos companheiros aqui de trabalho. É uma sensação assim de decepção em relação a eles. Depois das invasões, os pastores brasileiros tiveram que deixar às pressas as casas onde moram. Foram autorizados a levar apenas poucos pertences pessoais. Disse pra gente assim, vocês têm que ajeitar as coisas de vocês, vamos dar a oportunidade de vocês ajeitar as coisas que eles vão embora. Não sei pra onde. Por trás dos ataques direcionados aos brasileiros estão ex-integrantes angolanos da Universal, afastados da instituição depois de serem flagrados ou confessarem a participação em atos imorais e até criminosos. Especialistas acreditam que as demonstrações de xenofobia, a perseguição e a violência podem abalar as relações entre Brasil e Angola e até desestimular investimentos e o turismo no país africano. Angola tem uma imagem de um lugar muito perigoso ainda. E de 140 destinos no mundo, ela ocupa a posição 134, ou seja, ela está lá na lanterninha por conta de uma imagem de violência. E é muito caro conseguir o visto para entrar em Angola. Então, normalmente, quem financia as viagens são as empresas ou as organizações que convidam os brasileiros para irem para lá. A crise repercute entre personalidades e políticos brasileiros. Ficamos chocados com essa notícia. São brasileiros que atuam no campo da espiritualidade cristã como membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos, de uma forma bastante intensa, repudiar essa ação promovida contra esses brasileiros. Vamos acionar o Itamaraty, vamos acionar a nossa embaixada em Angola para que situação como essa não venha mais acontecer. Como membro da Comissão de Relações Exteriores do Senado, já acionei o Itamaraty, o presidente da Comissão de Relações Exteriores, porque nós exigimos que seja garantido a reciprocidade de tratamento que damos a todos os cidadãos angolanos do Brasil, de igual feita e com igual responsabilidade pelo governo angolano em relação aos brasileiros. Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a falta de segurança atrapalha muito a manutenção desses investimentos. Ninguém investe num país que não tenha segurança jurídica. Ninguém investe num país com risco de perder o seu investimento. A segurança jurídica é o carro-chefe aí, é o que puxa as outras questões para você decidir um investimento num país estrangeiro. Os últimos episódios pedem uma ação enérgica do governo angolano para proteger a vida dos brasileiros. Um grupo de golfinhos foi flagrado no Rio Tejo, em Lisboa, Portugal. Embora sempre estivessem presentes, a frequência das visitas aumentou, de acordo com ambientalistas. Nos últimos 2 meses, vídeos dos golfinhos viralizaram nas redes sociais. A pandemia interrompeu o fluxo de navios de cruzeiro e o número de balsas que atravessam o rio diminuiu. Segundo biólogos, a redução da pesca também atraiu os animais, que agora têm mais peixes para comer. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram a semana e uma boa noite para você. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco, né? Dando sinal positivo. Mas, dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina.